45. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa videoconferência referente aos resultados do segundo trimestre do ano de 2022. Estão presentes comigo a nossa gerente de relação com investidores, Vicky Machado, e o nosso CFO, Rafael Sachete. Estava hoje de manhã pensando, e essa é a minha 46ª teleconferência de resultados ao longo desses 11 anos. E eu confesso para vocês que a emoção desse momento me faz sentir que fosse o primeiro. Independentemente dos resultados brilhantes que iremos apresentar, a oportunidade de interagir com todos, ouvir uma visão externa, é sempre muito construtiva e nos gera muita emoção. Gostaria de iniciar essa manhã com um agradecimento mais especial, muito profundo, à nossa família Arezinco, composta hoje por 6.580 pessoas que são realmente fora da curva, que em conjunto fizeram com que a Arezinco entregasse o melhor resultado da nossa história. Queria ter apresentado aqui esses 6.580 rostos, com certeza merecem essa homenagem e reconhecimento, mas eu tenho certeza que todos que aqui apareceram estão representando que vai além do que é o nosso time, que realmente é um ecossistema muito forte, que em conjunto com os nossos fornecedores, os nossos clientes, vocês estão construindo algo extremamente revolucionário, tendo um papel social muito importante na moda brasileira. Uma das causas principais desses resultados que serão aqui apresentados, é a nossa capacidade de sincronizar a criação do produto, a comunicação, o marketing e, consequentemente, a sua ativação no ponto de venda e no e-commerce. Falando sobre isso, sempre temos a evoluir, com certeza a jornada ainda é longa, mas nesses últimos 11 anos, desde o nosso primeiro e-commerce da Schutz, que foi aí batizado pelo nosso grande líder digital, Maurício Bastos, chegamos a um estágio realmente de excelência para o momento, em Customer Acquisition, experiência do usuário, a velocidade de nossas entregas, nosso atendimento pós-vendas atingindo NPS históricos, dentre outros fatores que realmente contribuem para que a nossa cliente do e-commerce se mantesse fiel. E mesmo tendo uma base já muito alta do e-commerce durante o momento de pandemia, continuamos com o crescimento acelerado. Além disso, esse modelo de negócio implementado em 1995, que ao longo desses quase 30 anos evolui a cada momento, mas que nos possibilita um controle absoluto da cadeia de fornecimento. Da criação do produto ao produto na loja, gerenciamos todas as etapas. E o mais interessante, como sabem, sem termos grandes ativos. Iremos mostrar aqui de uma forma inédita, para todos sentirem realmente que é diferente ver do que ouvir, capacidade de criação do nosso time de marketing, que junto com a nossa equipe comercial conseguiu gerar muito valor percebido para nossas marcas, gerando assim, então, fidelidade da nossa base de clientes e, consequentemente, crescer nossas vendas. O nosso time de estilo, uma capacidade única, aliado não só às ferramentas clássicas de pesquisa, mas sim ao nosso acervo, que conta com 40 mil
modelos ao longo desses 50 anos foram coletados, criando então produtos que geram desejo de compra. E, por último, e não menos importante, a atenção e cuidado que temos com as nossas pessoas, com a nossa cadeia de valor e realmente se tornando uma empresa literalmente sustentável. Afinal de contas, o nosso lema, rumo a 2154, tem a sustentabilidade e a longevidade como pré-requisitos. Dando aqui, então, alguns grandes números, atingimos a receita de 1,2 bilhões de reais nesse trimestre, um crescimento de 65% versus o ano passado e 138% versus ao período pré-pandemia. Nossa margem bruta foi histórica, um misto, sim, do crescimento dos canais DTC, principalmente do e-commerce, mas uma redução drástica das vendas em markdown, o que fez que nossa margem bruta consolidada, tendo ainda 50% do nosso business sendo sell-in de 56%. Todos os resultados geraram, então, um EBITDA de 162 milhões de reais, que implica um crescimento de 93% versus o ano anterior. Atingimos uma margem de EBITDA muito sadia. Ainda dentro dela, precisamos de lembrar que inúmeras iniciativas de crescimento futuro, sim, maior crescimento das nossas despesas de marketing, que foram feitas de forma deliberadas para suportar o que foi dentro do cenário global, uma realidade que o aumento de preços, mas gerando uma marca que suportasse o aumento de preço, mas entregamos 17,2% de margem de EBITDA. Por último, então, nosso lucro líquido, 123 milhões. Vale dizer aqui que, atrelado, o Rafael vai apresentar, a uma alta geração de caixa e, consequentemente, um forte retorno sobre o capital investido. Pouco mais de dados, então, e eu acho que a saúde desse nosso crescimento melhor se explica pelo crescimento do nosso volume de vendas. Então, tivemos um crescimento de preço algo em torno de 20% e 45%, leia-se, por favor, o crescimento de preço não é só o aumento do preço do produto em si, e sim uma diminuição das vendas em markdown. O aumento do preço do produto foi só de 12%, mas reduzimos drasticamente as nossas vendas em markdown, consequentemente aumentando o preço médio vendido. Mas o que eu queria destacar aqui foram 4,3 milhões de pares vendidos e 1,6 milhões já de roupas vendidas. Estamos falando de aproximadamente 35% do nosso volume já em vestuário, gerando um total de peças vendidas de 5,9 milhões de itens. Como eu falei, vestuário já corresponde a 24% do nosso mix e teve um crescimento muito forte a categoria de vestuário, de 66% em peças vendidas. E, por último, e não menos importante, uma categoria que, a partir do final desse ano, através da aquisição da HG, nossos maiores fornecedores de bolsas, iremos também adequar ao mesmo modelo de negócio, sendo donos, então, do software da bolsa. Eu tenho certeza que esses volumes irão crescer, mas já são, no trimestre, 686 mil bolsas vendidas, categoria a qual apresentou o nosso maior crescimento de volume versus o último trimestre, de 89%. Vamos agora, então, falar um pouco sobre o que é a essência do nosso negócio junto com a nossa equipe, que é essa capacidade de gerar a necessidade de uma mulher, de um homem, de comprar um produto de moda. Sabemos que é longe de ser dos itens básicos de consumo, mas através da nossa criatividade, investimentos em marketing e produto, geramos essa necessidade.
Arezzo, então, que agora no dia 18 de setembro completará o seu cinquentenário, chegando nessa marca ainda mais jovem, mais conectada, mais antenada, uma execução impecável do seu calendário de sellout no segundo trimestre, o qual tem como principal foco o Dia das Mães, o nosso segundo Natal. Como vocês viram aqui os dados, atingimos números recordes do Dia das Mães, seja no período de mães ou no sábado que antecede o Dia das Mães, gerando receitas realmente muito além das nossas expectativas. Dando sequência ao calendário, uma data comercial que não era tão relevante assim para a Arezzo, o Dia dos Namorados. Fizemos um grande investimento, muito assertivo, e que todas essas iniciativas, vocês viram dados aqui que realmente mostram a nossa capacidade de geração de desejo, mais de 20 shootings, 600 imagens geradas, 4 lançamentos comerciais por semana, milhares de SKUs, trouxeram então a Arezzo a um crescimento de 64%, a nossa marca mãe, de onde tudo começou, atingida no trimestre 312 milhões de reais, sendo que é uma marca que ainda tem um percentual da sua receita vindo do sell-in muito expressivo. Então, o que nós atingimos ali na ponta ultrapassa os 600 milhões de reais no trimestre. Vamos falar agora, então, sobre nossa segunda marca, que eu tive a honra de, aos 18 anos, criar. Suzuki no be Jincheng, J3 no be Lukenga. You know me, another pretender. From start of the week to the weekend. I know they have for corner. Footwork like Pogba. If you get the mic, don't me. I want to get a yacht, done. Like sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey. I can't talk for too long, got too much go to try on. Sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey. I can't talk for too long, got too much go to try on. Jealousy, don't you jealous me? That's that jealousy, don't you jealous me? That's that jealousy, don't you jealous me? That's that jealousy, don't you come for me? Baku, menu, yenko, ava, baku, menu, yenko, ava, baku, menu, yenko. I beg me then talk, we go give them the action. I be the grandmaster, salute the commander. Hey, Osumba, Oga, Sadie, Chama, Mansa, Oba, Yaro, Lero. Sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey. I can't talk for too long, got too much go to try on. Sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey. I can't talk for too long, got too much go to try on. Jealousy, don't you jealous me? That's that jealousy, don't you jealous me? That's that jealousy, don't you jealous me? That's that jealousy, don't you come for me? A marca Schutz, então, que nos momentos mais duros da pandemia se destacou no ano 2020, foi muito resiliente devido à sua capacidade de penetração digital. Como eu disse, foi o nosso primeiro e-commerce, uma marca que tem hoje uma capacidade de ser omni, é a marca da nossa categoria de calçados e bolsas, com o maior percentual das vendas vindo do e-commerce, mais de 30%, que também iniciamos a entrada na categoria de bolsas em 2012 e hoje já corresponde a 30% da receita da marca. E, além de tudo, no final vocês viram Schutz Omni, Schutz Full Look, e eu preciso de acrescentar Schutz Global. 30% da receita da marca vindo do mercado americano, com brand awareness, no segmento que atuamos, fortíssimo, uma operação já madura, que continua apresentando sólidos crescimentos. Estamos aprendendo dessa nova categoria tão relevante, a qual, com certeza, irá aumentar de forma exponencial o nosso mercado endereçável. Estamos muito satisfeitos com os resultados apresentados nesse início. São menos de 3 meses de operação e já gerando também um impacto no total de acessos aos nossos sites, devido a você conseguir apresentar os produtos calçados
de uma forma mais estruturada, tendo, então, as imagens com o Fulup da Schutz. E, a partir daqui, esses aprendizados gerando crescimento contínuo para a nossa segunda maior marca de receita. Continuando aqui a nossa apresentação sobre nossas marcas, vamos falar sobre nossa marca que possibilitou desbravar esse novo segmento que já é tão relevante para a Arezzo & Co. em tão pouco tempo. Números expressivos. Crescimento já em cima de uma base muito forte, 75% versus o segundo trimestre de 2021, atingindo a marca, então, de R$1/4 bilhão em um trimestre. Crescimento no sell-out de 87%, como eu mencionei. Crescimento em volume, atingindo 1,4 bilhões de peças vendidas. Uma marca 100% Omni, tendo já 64% do total das suas vendas, mesmo das lojas físicas, sendo influenciadas através do digital, gerando, então, 39% da receita de vendas Omni. Todos me perguntam, e todos, a princípio, já sabem da resposta. Entretanto, vale sempre ressaltar que a velocidade e a agilidade que a Arezzo & Co conseguiu integrar a reserva, respeitando a sua cultura, entendendo o seu core business, entretanto, adicionando valor na estratégia de gestão do business de moda que a Arezzo & Co criou ao longo dos seus 50 anos, realmente explica esses resultados. Nada por acaso. O número de coleções, todas as imagens que vocês viram aqui, são imagens da reserva ao longo desse apenas segundo trimestre. Colocamos a nossa estratégia de lançamentos múltiplos de coleções, com essa sincronicidade que eu mencionei entre produto, comunicação e marketing, gerando um aumento da frequência de compra do mesmo cliente e, consequentemente, aumentando muito as vendas das mesmas lojas. Introduzimos de forma brilhante a categoria de calçados, que hoje já representa mais de 20% da venda da reserva, através da Reserva Gol. E agora, estamos penetrando nesse mercado endereçável, que será tão relevante para o nosso crescimento futuro do vestuário feminino. Um soft launch que já teve resultados expressivos no mês de junho e que, a partir de agora, de uma forma muito gradativa, passo a passo, tem uma frase que eu gosto muito em italiano, que é piano, piano, si va lontano. Então, passo a passo, você vai longe, entrando com a reversa no segmento de vestuário feminino. E agora, a nossa terceira maior marca de calçados. E aí vamos parar por aqui, à vontade de apresentar todas as nossas 16 marcas, mas eu tomar muito tempo de vocês. Falando então agora sobre a Ana Carla.
I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. A Anacapri, que nesse momento pós-pandemia teve que praticamente se reinventar, pois todos sabemos que o consumo veio muito das special occasions, né? Produtos, então, com mais salto, com mais brilho. Todo mundo queria shine up, e a Anacapri tem como seu DNA produtos mais casuais para o dia a dia. Tivemos o ano 2021 flat, entretanto, já iniciamos 2022 com um crescimento interessante, forte, se pensar bem, porque a nossa barra aqui interna é muito alta. A Anacapri já cresceu 25% versus o 2T de 21. Eu já garanto para vocês que o terceiro trimestre, a Anacapri irá ultrapassar a barreira de 50% de crescimento versus o terceiro trimestre de 2021, graças, então, à consolidação de conseguirmos manter a essência da marca, que é ter calçados flats, entretanto, trazer eles de uma forma mais glam, de uma forma que acrescentamos esse conceito das platforms, que será lançado agora nesse mês de agosto, e já vimos pelos primeiros dias de venda da coleção um resultado muito forte. Então, estou confiante que a Anacapri vai agora trazer um ritmo acelerado de crescimento através da sua distribuição multi, e que tem um peso muito grande no nosso wholesale, no nosso multimarca, irá continuar crescendo bastante. Esses são os dados principais da Anacapri. Consolidando agora, então, todas as marcas mais relevantes, como foi mencionado aqui, a Arezzo, nossa marca-mãe, com crescimento muito expressivo de 63,9%, tendo 16,9% de sua venda já vindo do e-commerce, sobre o total do sellout. A Schutz, um crescimento de 51%, e, como eu disse, a nossa marca mais digital, 34,2% da venda da Schutz vinda do e-commerce. A Arenco, esse ritmo forte, e aqui eu faço um parênteses para dizer, ouço muitas perguntas, qual o limite da reserva, até onde que ela vai chegar? Resposta talvez um pouco bullish e romântica, seria o infinito e além. Entretanto, de uma forma mais prática, iremos ultrapassar a receita de R$1 bilhão em 2022 e, sinceramente, estamos só no começo. O que nós fizemos na categoria de calçados, que irá faturar mais de R$200 bilhões esse ano, será de uma forma profunda, aplicada a outras categorias. Temos uma série de iniciativas do pipeline, temos a entrada no segmento mais básico ainda, através da reserva simples, a reversa, como mencionamos, e o pipeline, então, é quase que infinito de crescimento da reserva. Eu sei que vocês precisam de um modelo para colocar no valuation, mas podem considerar que, no mínimo, o dobro da receita de 2022 é o que pretendemos alcançar nos próximos anos. A Anacapri, como eu mencionei, teve o ano 2021 pela questão da realmente mudança do comportamento da cliente. Mais difícil, mas mesmo assim manteve um crescimento, apesar de mais soft perante nossas marcas, a partir desse terceiro trimestre e, consequentemente, no quarto, irá trazer resultados muito expressivos. Do lado direito aqui vocês veem, então, como nossa empresa é literalmente multimarca. Um breakdown muito estruturado da receita por marca, tendo sim a Arezzo como base, mas corresponde, eu não vou falar apenas, o percentual é relevante, mas são 30% do nosso negócio. Em 2007 era 100% da nossa empresa. Então, realmente, a Arezzo aí mantém um crescimento forte, mas corresponde a um pouco menos de 1/3 da nossa receita. E o mais interessante para mim de se analisar nesse slide é como realmente somos multicanal. É quase que uma pizza fatiada aqui em 4 fatias idênticas. Aproximadamente, então, 25% dos canais DTC, lojas físicas, qual inclui lojas próprias e franquias, 23% do e-commerce, isso não considera as vendas omni,
que estão dentro da receita, os canais monomarca físicos, e sim, uma penetração relevante no multimarcas, que vocês vão ver, devem ter visto no nosso earnings, um crescimento acima de 60%, que irá se manter esse crescimento no terceiro trimestre, correspondendo a 26% do total da receita da Arezzo & Co. Agora, então, falando sobre o sellout. Tivemos, no segundo trimestre, um total de 60% de crescimento das vendas das lojas DTC, do canal DTC, atingindo 1,8 bilhão de reais de receita nesse período do semestre. E o mais interessante, nós colocamos no nosso earnings, está aqui, o mês de julho, mantendo o mesmo pace. Atingimos 48% de crescimento versus julho de 2021. Já estamos hoje no dia 12 de agosto, e os primeiros 10 dias desse mês, já posso dizer para vocês que o número mantém-se exatamente nesse 48%. Para a marca Reserva, esse sábado é muito especial, que antecede o Dia dos Pais. Temos metas altíssimas, mas que nos primeiros dias, referente à data do Dia dos Pais, dessa semana, estamos atingindo mais de 100% das nossas metas. Então, nossa tendência é encerrar o terceiro trimestre com números ainda expressivos no crescimento do sellout. Tudo isso muito embasado na nossa capacidade de omni. Como apresentado aqui, o e-commerce mantém uma forte resiliência de crescimento de 36%, em cima de números, né? Se nós colocarmos aqui versus 2019, é até difícil de ler esse número, 380% de crescimento versus 2019. Isso mostra a nossa capacidade de atendimento digital. O mês de agosto continua nesse mesmo pace. Crescimento muito forte de tráfego, 70 milhões de visitas nesse trimestre no site de nossas marcas, um crescimento de 29% versus o mesmo período do ano passado. Todas as principais marcas com aplicativo, o qual tem um custo de aquisição de cliente muito inferior à venda que é feita através apenas do site, já correspondendo aí a aproximadamente 30% das nossas vendas, apresentando um crescimento das vendas dos apps de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. E o crescimento de ticket de 8%, o que mostra, então, um aumento do nosso índice de peças por atendimento, gerando uma venda mais qualitativa e, consequentemente, com ainda mais margem para o nosso negócio. Falando, então, um pouco dos nossos destaques. Omni, a venda influenciada, correspondendo aí a 45% do total do sellout, incluindo todas as marcas. Crescimento muito forte da ferramenta de retiro e entrega na loja, 39% versus o mesmo período de 2021. Foram 7 milhões de contatos executados através do nosso app da vendedora ao longo desse trimestre. Total, então, do sellout nos últimos 12 meses do e-commerce, de 873 milhões de reais. Quando apresentarmos esse LTM no terceiro TRI, com certeza esse número terá ultrapassado a marca de 1 bilhão de reais. Falando, então, um pouco sobre nossa base de clientes. 4 milhões de clientes ativos no trimestre. Um aumento, como eu disse, da recorrência de compra, 113% a mais dos clientes que são omni, que compram nas lojas físicas e online. Um crescimento de base, com baixo custo de aquisição de cliente, de 24%. Isso, então, realmente gera uma capacidade contínua de crescimento das nossas vendas pelo aumento de base. Para encerrar agora o meu capítulo e passar a palavra para o Rafael Sachete, gostaria de dar alguns destaques sobre os nossos negócios internacionais, com foco na operação americana, que apresenta uma resiliência de crescimento muito forte, principalmente devido ao brand awareness. Os dados do e-commerce são realmente muito fortes, 101% de crescimento, em cima já de uma base muito forte, causado principalmente pelo aumento de tráfego. Aqui, ainda estamos numa curva de um valor alto de custo de aquisição de cliente, de forma deliberada, pois acreditamos que, formando essa base, queremos ter um business digital cada vez mais forte. Tivemos 52 mil clientes que compraram no trimestre, seu número é muito baixo, se vocês considerarem os 4 milhões de clientes no Brasil, se vocês considerarem o tamanho do mercado americano.
E aí vocês veem como a nossa estratégia de aquisição de cliente, apesar de ter um custo alto, ela está gerando ótimos resultados, pois 69% das vendas no trimestre foram para novos clientes. Então, continuamos com um número muito forte, 120 milhões de reais no trimestre, um crescimento em dólares, 75%, e mesmo com investimentos mais altos no digital, na questão de cliente, com bottom line positivo. Passo agora, então, a palavra para o Rafael Sachete, o qual irá dar novos destaques financeiros e, principalmente, falar sobre nossa estratégia, o famoso What's Next. Rafael, com você. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Reforço suas palavras aqui de parabéns a toda a equipe, Arezico, a você e a todo o time. Tem feito um trabalho brilhante, incansável nesses últimos trimestres, fazendo com que a Arezico atinja esses resultados incríveis que estamos vendo aqui no segundo trimestre de 2022. Passando um pouquinho para os nossos números financeiros, o Alexandre já reforçou, né, a importância da nossa receita. Receita é base para o nosso negócio, é base através das nossas marcas, dos nossos canais de distribuição. E um ponto importantíssimo a destacar é a questão de margem bruta. O crescimento da receita de 65% com elevação de 210 basis points de margem bruta, que veio principalmente de menores liquidações, menores markdowns do período, em comparação com períodos anteriores, e também mudança do mix de canais com maior relevância dos canais de TC dentro da companhia. Essa é uma tendência que tende a permanecer, esse ganho de margem bruta, esses patamares de margem bruta que nós estamos vendo aqui no segundo trimestre, e é muito importante para a geração de valor do nosso negócio. Falando um pouco de SG&A, vale destacar os investimentos que fizemos para a geração de valor e desejo das nossas marcas. Isso é muito importante, manter o desejo colocado em nossas marcas, e fizemos investimentos deliberados no trimestre, crescemos os investimentos em marketing para poder crescer essa receita nesse volume de 65% e também melhorar nossas margens brutas. Dentro desse número também de despesas com vendas, que vocês estão vendo aqui com crescimento, incorporamos os nossos projetos, nossos investimentos em lançamento de reserva feminino, os investimentos em MyShoes, tudo isso entra dentro dessa linha de despesas financeiras. Por fim, chegamos ao nosso EBITDA, que gera uma excelente alavancagem, em especial em função das despesas que tivemos em despesa fixa, um crescimento de apenas 17,4% comparado com o mesmo período do ano passado. Esse retorno, essa alavancagem de despesas fixas está dentro da cultura da Arezico e vai permanecer como um pilar muito importante para a geração futura e a alavancagem futura de EBITDA do negócio. Então, encerramos o trimestre com 162 milhões de EBITDA, com 17,2% de margem EBITDA no período. Passando para a nossa estrutura de capital, gestão de capital e a nossa disciplina em relação a alguns KPIs financeiros. Encerramos o trimestre com 34% de ROIC ajustado. Leia-se aqui o ROIC ajustado, a exclusão dos créditos tributários que tivemos no período, que foram elevados, e também dos investimentos na aquisição, o valor de aquisição de marcas para ajustar o ROIC ao que ele é para o negócio. Esse é um dos maiores KPIs que temos no varejo, realmente é um benchmark e motivo de muito orgulho para a companhia e com muita disciplina. É métrica, é um KPI de métrica que temos no management e é meta individual de praticamente todo o management da Arezico, e a gente tem como disciplina de investimentos uma regra muito forte de alocação de capital. Leia-se aqui também a disciplina em relação ao working capital, que atingiu 14% no segundo trimestre de 2022. Por fim, sem negligenciar os nossos investimentos em CAPEX. Atingimos 55 milhões de investimentos em CAPEX no período, sendo que 50% desse valor alocado para expansão de rede física de lojas próprias, em vans, reserva e chutes dentro do nosso portfólio. Encerramos o nosso trimestre com caixa total de 715 milhões, caixa líquido de 360 milhões de reais, com ótima geração de caixa operacional, que foi utilizada para investimento em CAPEX e também para o investimento do pagamento das aquisições que fizemos no período. Com isso, encerramos o nosso caixa líquido
com posição de 0,6 vezes EBITDA do LTM consolidado do negócio. Vale destacar também a importância do nosso lucro líquido no período, que bateu um recorde para o segundo trimestre em série histórica, superando 13%, fruto do ótimo NOPAT, do retorno de EBITDA transformado em NOPAT, e também da gestão de alocação de capital da companhia. Por fim, a melhor tax rate do período, com a apropriação do JCP que fizemos no mês de junho. Esse também tende a ser uma performance que vamos ver no ano, nos próximos trimestres, em relação à melhora da margem líquida em comparação com os períodos anteriores. Passando para o nosso capítulo de estratégia, como o Alexandre comentou, importante dar um pouco da visão de onde viemos, para onde estamos e para onde estamos indo em relação à estratégia da companhia. Esse slide traça um gráfico estilo teia de aranha, um pouco do que é a nossa estratégia e como nós enxergamos, como a Arezincourt enxerga essa estratégia, através de marcas, categorias, segmento, posicionamento, geografia e canais. Lembrando que, na nossa origem, até o ano de 2019, majoritariamente operamos no segmento de calçados femininos, no segmento premium, classe A, A2 e B1. 100% com foco no feminino, sem olhar para masculino, infantil, tênis mais atléticos. Rafael, se me permitir um parênteses, se olharmos para o passado, até 10 anos atrás, 12 anos atrás, éramos uma empresa de uma marca, através de 2 canais, multimarcas, né, e franquias. Agora nós temos, então, inúmeras marcas de calçados e bolsas, foi a estratégia da nossa onda 1, pós o IPO em 2011, uma penetração muito forte no digital e no mercado externo. E aí, sim, voltando ao seu ponto, desde 2019, um aumento aí do nosso Total Addressable Market que você vai apresentar aí. Perfeito, Alexandre. E também vale destacar a geografia, expansão para o mercado internacional e as mudanças de mix de canal, né? A relevância do canal de lojas próprias, a relevância do canal da omnicanalidade, que transformou o mundo nos últimos anos e que a Arezincourt tem sido aqui uma protagonista na gestão desse canal de omni e vendas online. Um pouco do nosso track record e do que fizemos, foram 7 movimentos inorgânicos no período, iniciados em 2019, iniciando com a Vans, um mix diferente de produtos, nossa primeira experiência no vestuário, nossa primeira experiência no masculino, com uma marca licenciada, mas que trouxe muito aprendizado para a Arezincourt. Depois, Reserva, que foi transformacional para o nosso portfólio, transformacional para a cultura da empresa, para os resultados de receita e resultado de EBITDA do negócio. Depois, Troc, Val, MyShoes, Carol Bass, por fim, HG e Sunset. Todos eles executados com maestria e com muita velocidade, com muita agilidade, transformando a Arezincourt, transformando os nossos negócios, transformando as marcas, transformando a entrada da Arezincourt em novos segmentos, novas categorias e até mesmo novos negócios, como o Troc e HG e Sunset, suportando o nosso crescimento e a transformação da companhia. Eu queria aproveitar aqui para fazer um destaque especial em relação aos primeiros resultados da marca Carol Bass. O primeiro semestre desse ano foi marcado pela estruturação, pela contratação de pessoas, formação de time, definição realmente dos pontos mais essenciais da marca. E aí sim, estamos agora no segundo semestre indo para um go-to-market muito acelerado. Já tivemos, nesse mês de agosto, o início do nosso e-commerce, que aconteceu, então, na terça-feira, dia 9 dessa semana, o qual, além de ter contado com um lançamento muito forte no digital, teve também um grande lançamento presencial na nossa loja flagship do Shopping Cidade Jardim, lançando uma estratégia que a Carol Bass faz com excelência de collabs, dessa vez com a Maria Rude. E eu peço atenção para vocês anotarem esse número que eu vou dar, pois, apesar dele ser um número de um único dia, ele traz o real potencial da Carol Bass. Nesse dia, então, 9 de agosto, a loja do Shopping Cidade Jardim atingiu a venda em um único dia. E o número é esse mesmo, tá, pessoal? De R$1.428.000 em uma loja em um dia.
e o e-commerce atingiu a marca de R$300 mil. Esse mês, a loja do Cidade Jardim vai ultrapassar a barreira de R$4,6 milhões. E nesse, então, segundo semestre, iremos dar continuidade à estratégia de expansão geográfica da Carol Bassi, um formato de loja ainda mais exclusivo, ainda mais especial, que terá como palco as cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e, na sequência, uma flagship em São Paulo, que será realmente a loja mais incrível de vestuário feminino do Brasil e, humildemente, eu digo, uma das maiores do mundo e, com certeza, da América Latina. Então, estamos muito confiantes nos trabalhos feitos até aqui com a Carol Bassi. Parabéns a todo o time. E por mais que não tenha tanto sex appeal, a relevância da nossa incorporação do nosso agente de sourcing e também a primeira fábrica de bolsas que a Arezzo & Co irá ser proprietária, terá ao longo da nossa trajetória um papel estratégico muito grande. Esse é o nosso roadmap, num período curto, são menos de 3 anos, que já transformou a nossa companhia. E aí estamos numa trajetória que iremos, como eu disse, piano e lontano, consolidando o nosso mercado. Perfeito, Alexandre. E consolidando essas informações que demos aqui e o nosso histórico, esse track record já entregue de aquisições, falar um pouquinho de como esse processo se dá e como a geração de valor da House of Brands está sendo implementada dentro da Arezzo & Co, através do processo contínuo de aquisições e licenciamento, como o Alexandre falou. Esse é o início, esse é um primeiro passo de um grande ciclo de consolidação, e onde aplicamos a nossa gestão de cadeia de supply, o entendimento do valor das marcas e a necessidade de times específicos para a manutenção da cultura da marca, do produto, do marketing. Então, tem um cuidado especial com todas as marcas que trazemos para dentro do grupo, a qualidade e a velocidade da implementação da expansão de varejo físico, que é um KPI importantíssimo para a Arezzo & Co, e uma habilidade que a Arezzo & Co possui, por possuir já 950 lojas no Brasil e no mundo. A nossa capacidade de ferramentas e omnicanalidade, a implementação, o rollout dessas ferramentas para todas as marcas e empresas adquiridas, traz muito valor em curtíssimo prazo. A experiência relevante na gestão dos canais B2B, franquias e multimarcas, o que é extremamente importante da Arezzo & Co, que estamos implementando também nas marcas adquiridas. Uma equipe e um processo de integração 100% dedicado e muito ágil para trazer valor e capturar sinergias de back-office de forma muito rápida nas nossas aquisições. Sistemas integrados e escaláveis para novas marcas e novas empresas. Estão prontos, nós já implementamos em praticamente todas as empresas adquiridas. E a implementação do modelo de gestão Arezzo & Co, que muda realmente o modelo de gerir as empresas através de cultura, através de foco em resultado, com foco em branding e geração de valor de longo prazo. Como a gente disse, estamos muito contentes com os resultados obtidos até agora, com todas essas integrações muito próximas, muito bem executadas, gerando resultados, sem gargalos, sem problemas para geração de valor, e agora com um foco em olhar para novas aquisições e olhar para os próximos movimentos, onde nós vamos implementar exatamente o que está escrito aqui no slide 33. Com isso, eu fecho aqui, Alexandre. Excelente, Sachete. Só resumindo aqui sobre o que estamos gerando de valor através da infraestrutura, de processos, sistemas, pessoas e gestão, para nos tornarmos uma House of Brands com excelência. É realmente importante conhecer as nossas estruturas físicas do Rio Grande do Sul, na qual, então, está contemplado todas as nossas áreas, que hoje tem capacidade, através de um grupo exclusivo de key users, incorporar e, através daí, então, fazer o rollout de qualquer tipo de negócio. Provamos isso com o Vans, e de lá para cá a trajetória, realmente, através de muito investimento, nos possibilitou criar esse backbone que faz com que toda a infra seja colocada à disposição dos empreendedores, dos criadores, e eles
focando cada vez mais no core, na criação das suas marcas, seus produtos e, consequentemente, aumentando suas vendas. Aproveito aqui para, de antemão, comunicar o dia do nosso Investors Day desse ano de 2022, que será no dia 10 de novembro, uma quinta-feira, no período da tarde. Iremos circular um questionário para todos vocês, para que vocês, então, nos direcionem quais principais temas vocês vão querer debater, será muito importante para nós. E uma pergunta geográfica, vamos assim dizer. A nossa intenção é recebê-los no Rio Grande do Sul, pois o último Investors Day realizado lá já fazem mais de 8 anos e nós evoluímos muito a nossa infraestrutura. Sabemos que é um período de várias divulgações de resultado, mas vamos fazer uma pesquisa e aí, de uma forma 100% democrática, iremos definir se ele será aqui em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Estamos antecipando o nosso Investors Day devido a esse calendário conturbado que será o final desse ano, principalmente devido à Copa do Mundo e com todas as questões aí pós-eleição que estaremos vivendo. Então, conto com a presença de todos no dia 10 de novembro. Temas profundos irão ser escolhidos por vocês, da mesma forma que o local. Passamos agora, então, para a nossa sessão de Q&A, a qual a Vic vai fazer a gestão de todas as perguntas. Eu não sei se todas, né, Vic? Fico muito feliz aqui com o número de perguntas, aquelas que não forem respondidas aqui ao vivo. Com certeza, estamos 100% à disposição para termos um one-on-one. Isso aí. Bom dia a todos. Vamos começar com a pergunta do Citi, do João. Ele diz, interessante ver o crescimento de sellout acima de 45% em julho. Vocês podem compartilhar a performance individual das marcas, uma força de performance da Arezico e sobre coleção de alto verão. Vocês podem comentar sobre a performance inicial da coleção, como tem sido a recepção e feedback dos franqueados. Perfeito. Eu vou dividir aqui a sua pergunta em 2 etapas, João. Obrigado pela pergunta. Só fazendo um parênteses, a coleção que estamos vendendo hoje na loja de verão, iremos encerrar aqui, inclusive, convidando a todos para participar do maior sell-in já feito por uma empresa de moda no Brasil, qual será no dia 17 de agosto, na próxima quarta-feira, na Bienal, com a curadoria do fundador do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, o qual, pela primeira vez, iremos apresentar todas as nossas 16 marcas juntos, com desfile, stalls e com um mini showroom de cada marca. Então, o Alto Verão, João, ele ainda será comercializado para os lojistas nesse período do 17 a 30 de agosto e será, então, performado no sellout a partir do mês de novembro, principalmente novembro e dezembro. Então, falando sobre os resultados da coleção de verão, eles estão muito fortes. Todas as marcas tiveram uma assertividade muito grande no mix de produto, da estratégia de comunicação e marketing. Isso tudo, vamos dizer assim, empurrado por um trabalho de engajamento que fizemos. Talvez vocês acompanharam em nossas mídias sociais o nosso evento chamado A Volta da Magia, que aconteceu no último domingo, aqui em São Paulo, envolvendo de forma presencial aproximadamente 1.500 vendedores e mais de 7.000 vendedores conectados em todo o Brasil. Então, essa primeira semana de coleção de verão, que encerra hoje, os resultados são muito positivos, muito animadores. O breakdown do crescimento da receita por marca, ele é muito similar ao resultado apresentado aqui no segundo trimestre. A nossa segunda pergunta é da Irma, do Goldman Sachs. Ela queria que a gente falasse um pouco mais de Vans, performance entre os canais, como as lojas estão indo. Vou passar aqui para o líder, então, da Vans, novos negócios, Rafael Sachete. Obrigado, Irma, pela sua pergunta. Perfeito, Irma. Obrigado pela pergunta. Bom dia. Os números são muito animadores, Irma. Sem falar muito do histórico, né? Quando entramos na Vans, nós tínhamos apenas 4, 5 lojas físicas quando assumimos a operação. Agora já são 29 lojas físicas, todas elas com excelente performance, todas elas superando muito as nossas expectativas no retail. Então, posicionamento de lojas físicas indo muito bem, com crescimento de same-store sales em relação às lojas que já tínhamos, em linha com os crescimentos de same-store sales da Arezico, mas com uma oportunidade muito grande no pipeline de abertura de novas lojas. Devemos abrir ainda esse ano mais de 6 a 10 lojas até o final de 2022, e com uma oportunidade de abrir
no mínimo, aí, mais 25 lojas nos próximos 2 anos para a marca Vans, em pontos que nós já temos definidos, pontos que nós já sabemos pela correlação de venda de Vans com as outras marcas do grupo, nós temos exatamente o shopping center, o corredor, onde nós devemos fazer essa expansão. Partindo para o canal de wholesale, tem tido uma excelente performance, crescimentos que a gente não tem aberto aqui no nosso earnings, em função do nosso acordo com a VF Global, mas performando muito bem no canal de wholesale, superior, inclusive, às marcas que a gente tem na Arezzo, Arezzo e Schutz, no canal aqui de multimarcas. Inclusive, se fazer um parênteses, Rafael, sobre o wholesale, como antecipação, o calendário da Vans é bem diferente do nosso. Nós já temos todas as vendas que serão faturadas no primeiro semestre de 2023, os pedidos em carteira. Perfeito. E vale destacar, Rafael, qual foi aproximadamente esse crescimento já versus 2022? Perfeito. Nós já temos projetado para o primeiro semestre 2023 acima de 34% de crescimento no canal de wholesale, além do número que já estamos entregando agora nesse primeiro semestre de 2022. Por fim, o nosso canal de e-commerce, que realmente é o grande transformacional da marca. A marca é muito digital, tem uma presença digital muito forte, tem um brand awareness muito poderoso. Quando assumimos a operação de Vans, o faturamento médio mensal era de R$1 milhão no e-commerce. Hoje, nós já estamos faturando aproximadamente R$14 milhões por mês e cada mês crescendo muito. Então, não dá nem para falar em percentual de same-store sales, porque ele é muito alto. E a gente ainda acredita que tem um potencial para escalar bastante esse e-commerce, que os próximos trimestres ainda vão apresentar uma performance muito boa de same-store sales no nosso e-commerce, em função do que nós estamos vendo aqui de poder de marca e presença digital da marca. Falando de consolidado, de grandes números, a nossa projeção para o ano é superar os R$560 milhões em receita da marca Vans, e temos aí uma visão que, no mínimo, 30% de crescimento nos próximos 1-2 anos aí de CAGR para essa marca, chegando mais próximo dos R$800 milhões nos próximos 2 anos. A R$1 bilhão, complementando aqui, muito modesto. Vamos lá, para a terceira pergunta, vem do Luiz, do BTG. Eles pedem para a gente comentar como enxergamos os potenciais ganhos com a verticalização, incluindo a compra de Sunset e da HG, que traria ali uma melhora de produtividade e aumento das exportações também. Perfeito. Luiz, muito obrigado pela sua pergunta. Me permitir aqui, eu vou dividir em 2 etapas a minha resposta. Primeiro, falando sobre o ganho de produtividade das aquisições, não só da HG, que é a fábrica de bolsas, mas também da primeira fábrica que adquirimos no começo desse ano, que fica no interior da Bahia. Tive o prazer de visitar essa fábrica na semana passada. São mais de 600 empregos diretos, uma cidade que tem uma abundância de mão de obra. A fábrica está realmente state of the art de gestão. Iremos aumentar em 50% a produção da fábrica ainda esse ano, 2022. A nossa equipe de direção industrial realmente aprendeu a incorporar novas fábricas e, como sabemos, de toda a complexidade, escassez de sourcing, toda a nossa proatividade nesse quesito nos possibilitou, como eu mencionei no começo, ter o produto certo na hora certa e não ter como dificultador das vendas o suprimento. Agora, em bolsas, é algo novo, categoria que até aqui performou de forma excelente, mas eu confesso, com pouco investimento nosso, é porque realmente criamos produtos e temos marcas muito fortes. Agora, com esse aprendizado mais profundo em todo o processo fabril da categoria de bolsas, você pode esperar uma melhoria de margem bruta para 2023 e uma melhor disponibilidade de produto, que, consequentemente, vai aumentar as vendas da categoria. Sobre a Sunset, que era, então, o agente que fazia parte da negociação de controle de qualidade e entrega com os nossos fornecedores, que também tem uma carteira de clientes relevante no mercado externo. Estamos no processo de integração. Todo o nosso business de mercado externo será gerenciado como business único. Toda a nossa visão global, a partir de agora, será apresentada de uma forma única e os nossos demonstrativos de resultados, pois o maior mercado dos clientes da Sunset é nos Estados Unidos. Estamos, então, unificando as operações e as receitas serão através da nossa operação global, chamada de ASDZ, como o nosso ticker. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta vem do Bob Ford, Merrill Lynch. Tem 2 perguntas. A primeira
Ele pergunta como a gente está pensando a questão de licenciamentos à medida que entramos no final do ano. Estão vendo interesse de boas propriedades ou sentem que precisam de um pouco mais de tempo para conseguir algum acordo que a gente deseja? Bob, obrigado pela sua pergunta. É importante destacar que dentro da nossa área de estratégia, hoje temos um núcleo exclusivo para o Business License. Foi um começo de ano bastante agitado, participei de inúmeras reuniões. O cenário global ele está num momento um pouco mais tenso, todos sabemos que no Brasil tínhamos avançado uma excelente negociação, no qual uma empresa global preferiu, naquele momento, focar a atenção dos seus executivos ainda no mercado americano, mas temos hoje um pipeline, foi inclusive apresentado na nossa última reunião de conselho, nessa segunda-feira, de marcas de altíssima relevância. Estamos muito confiantes. Agora passamos por trabalho de pesquisa de awareness e cálculo de uma estimativa de potencial de mercado no Brasil, dessa marca que estimamos, e também da análise de algum risco de overlap com marcas atuais. Então, é uma agenda ativa, é uma agenda que ganha muita atração. Entretanto, para fazermos deals tão bem feitos como o da Vans, as decisões não estão 100% em nossas mãos. Não temos pressa, vamos assim dizer, temos consistência e a certeza que aprendemos a operar marcas internacionais no Brasil e, ao longo dos próximos meses, anos, com certeza o Business License será muito relevante para a Arezzo & Co. A segunda pergunta do Bob é relacionada ao vestuário feminino, né? Como que a gente está enxergando a parte orgânica, com chutes e reserva, e o que a gente tem avaliado no inorgânico também no vestuário. Bob, e todos que nos ouvem aqui, mas o Bob que eu tenho uma relação muito próxima, né, Bob? São desde o nosso IPO, nos encontrando. Eu vou trazer algo do meu coração primeiro para vocês. A vontade, o desejo, o sangue nos olhos que eu estou para o vestuário feminino é realmente muito alto. Eu quero manter aqui a minha humildade, mas a nossa capacidade, o que a gente conhece de calçados femininos, realmente é muito grande. Eu estou ainda muito jovem, acabei de completar 46 anos, e o meu desejo de aprender sobre o vestuário feminino ele é enorme. Tenho visitado fornecedores, tecelagens, estamos realmente botando muita energia nesse segmento, estamos aprendendo, e os resultados, para mim, são muito bons. Vamos ultrapassar agora, no mês de setembro, a marca de R$1 milhão mês, já vindo do vestuário feminino da Schutz. A reversa começou de uma forma muito correta. Os corners, as araras, dentro das lojas da reserva, estão tendo um percentual de 5%. Isso é a adição do same-store sale da reserva, que, como vocês viram aí, está próximo dos seus 70%. Então, abriremos agora, no terceiro trimestre, a primeira loja exclusiva da reversa no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que, de forma muito sólida, as iniciativas orgânicas trarão excelentes resultados. Mas vale destacar os dados que eu dei há pouco sobre a Carol Bassi. Então, realmente, os números são muito fortes. Quando vocês verão as lojas novas que serão inauguradas, vocês vão entender a força que a Arezzo & Co está entrando realmente, assim, a penetração não é modesta, as lojas são gigantes, e os dados de venda da loja flagship do Shopping Cidade Jardim, com uma margem bruta de 80%, nos faz ter certeza que a Carol Bassi será um primeiro grande business nosso no vestuário feminino. E o que tem para vir é um processo contínuo, então, da nossa área de estratégia, muito diligente, de análise de quais marcas irão realmente agregar valor ao ecossistema de House of Brands Arezzo & Co. Então, é um processo contínuo, de grande evolução, qual temos certeza que, em alguns próximos earnings, iremos estar aqui compartilhando resultados positivos e expressivos do vestuário feminino, da mesma forma como apresentamos há pouco tempo atrás a reserva, e já agora, menos de 2 anos depois, uma marca que corresponde a 24% total das nossas vendas. A próxima pergunta é da Dani, da XP. Ela pergunta sobre o reposicionamento, né, da Ana Capri.
Agora ela tem salto, né? Se a gente poderia explicar esse posicionamento e como que isso conversa com a My Shoes. Perfeito, Dani. Fico muito feliz de a gente poder estar indo no granular aqui da nossa estratégia. A interação com você sempre é muito rica. Vou ter que fazer um parênteses aqui, pois não são saltos. O conceito de salto para um calçado é quando o pé, e as mulheres sabem disso, faz uma curvatura. Então, você tem no calcanhar uma altura maior do que na planta dos seus pés. Isso forma, então, aquele famoso arco. Isso é um salto. A Anacapri não tem isso. A Anacapri tem, então, o que nós chamamos de flat forms, ou seja, a mesma altura que você tem no calcanhar, você tem no peito do pé. Então, você continua flat, porém elevada. São 2 tipos de solados que serão lançados agora no mês de agosto. Já estão todos produzidos. Estamos muito felizes com a qualidade do produto e preço muito assertivo. E eu não sei se vocês repararam, no nosso earnings, temos hoje uma grande protagonista, um investimento que está muito bem executado pelo time, que é a Juliette, como embaixadora da marca Anacapri, trazendo aí. Iremos aumentar o investimento em marketing, iremos ir para a TV aberta com a Anacapri, para gerar ainda mais brand awareness. E aí, fazendo um ponto sobre a sua segunda pergunta, não tem nenhum overlap com a My Shoes. A My Shoes, ela tem um preço médio ainda mais baixo e a My Shoes tem se destacado o crescimento nas lojas de multimarcas de família. Né? O nome que se diz são as sapatarias. É diferente do posicionamento da Anacapri. A próxima pergunta é da Maria Clara. Muitas perguntas relacionadas a esse tema, né? Não só da Maria Clara, do Itaú, mas ela está perguntando sobre a base difícil de comparação do segundo semestre. Como que a gente enxerga não só o DST, que começou muito bom, mas também o 4T, que é ainda mais difícil. Maria Clara e todos que fizeram essa pergunta, fico muito feliz com essa preocupação de vocês. E o que mais importa para nós é o nosso número absoluto, né? Então, quando a gente fala de uma empresa que em 2019 faturou 2 bilhões de reais e pós-pandemia, que seria o primeiro ano full, sem Covid, 2022, vamos ultrapassar os 5 bilhões de reais, isso mostra uma transformação contínua da empresa. Então, temos lá a nossa lista de atividades e eu posso dizer que primeiro business de licenciamento de marca internacional, check. Primeira grande aquisição e um novo segmento, que foi o vestuário masculino, check. E o crescimento orgânico de nossas marcas através do fortalecimento das mesmas e da nossa penetração omni. Então, iremos continuar trazendo números expressivos. O número será próximo do segundo trimestre, com alguns double digits, com certeza, por trás aí da conta. O quarto trimestre, como eu mencionei, teremos um grande sell-in a realizar na semana que vem, uma estratégia iniciando pela Black Friday e depois pelas vendas de Natal. Queremos colocar muita energia e eu tenho certeza que iremos manter números muito superiores à média de mercado, ganhando market share. Só não posso a gente prever esse quarto trimestre. No mês de julho, nós já apresentamos um resultado de 48% e você pode ter, com base mínima para o terceiro trimestre, algo em torno desse número. E para o quarto trimestre, um contínuo crescimento, com certeza, da companhia, trazendo números expressivos, não só de resultados de receita, mas também de EBITDA e lucro líquido. Obrigada, Alexandre. Aqui uma pergunta também abordada pelo Vinícius do UBS, Uber do Santander, a Dani também trouxe esse ponto da XP, que é Estados Unidos, né? Como a gente enxerga ali um possível risco de desaceleração dado o cenário dos Estados Unidos e também como está indo a estratégia go-to-market da Marcarezo. Marcarezo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Perfeito. Então, muito obrigado pela pergunta. É uma empresa hoje que tem a ambição de ter uma presença internacional relevante. Ela tem que aprender a lidar com as adversidades, como demonstramos ser, entre aspas, muito bom na crise, que foi aqui na Covid, durante o ano de 2020. Nós temos uma frase aqui que ventos fortes fazem com que os mais fortes acelerem, e essa premissa que estamos colocando. É lógico que a relação com grandes lojas de departamento tem algum tipo de relação comercial que foge do nosso controle, mas a nossa capacidade de crescer no nosso DTC, principalmente no nosso digital, e a capacidade do nosso time local hoje, nos Estados Unidos, nos deixa muito confiantes que, no longo prazo, estamos no caminho certo
todas as bases estão plantadas, o foco é o mercado americano, sabemos hoje operar no mercado americano, iremos continuar tendo bons crescimentos. Essa nossa nova visão global de atendimento do mercado externo, mas com sede em Nova York, ela irá trazer uma continuidade, sim, da matriz de crescimento do nosso business internacional. E para o terceiro trimestre, se a gente olhar o business internacional, ele vai ter um crescimento maior do que o que teremos aqui de crescimento, que já mais ou menos temos um número aqui no Brasil. Os desafios são grandes, mas a nossa capacidade de lutar é maior ainda. Então, tenho certeza que iremos manter aqui um forte ritmo, independentemente se o número percentual vai ser X ou Y, o que mais importa é a solidez da nossa estratégia e o que temos hoje de base de clientes e satisfação de clientes e brand awareness. Eu acho que esse é o principal caminho, mas os números são bastante animadores para o nosso negócio internacional. Aqui a gente tem mais algumas do Ruben, né? Ele pergunta um pouco sobre reserva, né? Então, um crescimento muito acelerado, bases difíceis, como a gente está vendo a performance das lojas e de todos os canais. E ele também pergunta um pouco sobre margem bruta consolidada, o que a gente está vendo de markdown, se tem alguma coisa para o terceiro TRI diferente do segundo. Vamos lá, vou começar com a sua segunda pergunta, Rubens. Obrigado aí pelo tempo. Nós encerramos, então, em julho, a liquidação da coleção de inverno, que foi no nosso low histórico. As sobras de inverno foram muito baixas. O resultado nosso de full price versus off price no mês de julho foi absolutamente alto. Isso já, obviamente, cresce ainda mais agora no mês de agosto. Então, no sentido de crescimento de venda full price, temos convicção que estamos no caminho certo. Tanto é que, se vocês verem um indicador importante que destacamos aí no nosso earnings, não na apresentação aqui, porque os números são vários, mas nosso earnings, que é o nosso capital de giro sobre receita líquida, patamares low históricos, perto dos seus 15%, o número de estoque em dias inferior a 60 dias de receita. Então, isso mostra a nossa capacidade de inventory turnover. Isso é algo muito importante. Não temos esse risco de liquidação de vendas a markdown, pois não temos esse estoque. Então, temos confiança que a margem bruta em relação ao histórico vai continuar crescendo. Esse patamar de 56% realmente foi muito bom. O segundo trimestre tem poucas liquidações, é um trimestre marcado só de full price, né? Os meses de abril, maio e junho não tem liquidações. O terceiro trimestre ele tem sim o mês de julho, que apesar de ter reduzido a venda de off price versus full price, é um mês ainda com uma base forte de liquidações. Na reserva, isso acontece após o Dia dos Pais, né, após esse domingo, mas em termos históricos, estamos vendendo muito mais full price que off price, mas em termos do número X de 56%, é incomparável o terceiro com o segundo trimestre. Temos que comparar o terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2021, e eu tenho certeza que essa margem bruta vai continuar crescendo. Tinha uma outra pergunta dele? Reserva. Como que a gente está enxergando, porque está crescendo muito, bases difíceis, como estão as lojas, o e-commerce? Então, as lojas reformadas, a qual eu imagino que vocês já conheceram aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, elas estão tendo um crescimento em torno de 25%, não é 25%, 250 basis points maior do que as outras lojas. Temos hoje apenas 20% da rede reformada. Temos aí quase que uma máquina de reforma de loja. Isso vai acontecer até chegarmos aí a um patamar de 100% das lojas reformadas. Acredito que isso vai acontecer nos próximos 18 meses. Além disso, a expansão de reserva, um modelo novo de franquia, principalmente em regiões que a reserva não tem um percentual de venda relativamente alto. Ontem o Rony foi ao Nordeste e falamos cedo hoje pela manhã, e ele viu com os próprios olhos a capacidade de crescimento da região Nordeste, uma região que a marca Arezzo, por exemplo, tem um percentual de vendas muito alto. A gente sabe exatamente quais shoppings funcionam, onde abrir. Então, a reserva ainda tem um pipeline de expansão, seja através da melhoria da experiência e crescimento diário das lojas atuais, através da reforma e também do crescimento do número de lojas. Aí, quando você adiciona novas categorias de produto, a experiência homem cada vez mais reforçada, você pode ter certeza que, apesar de, em inglês, o famoso tough comps, a reserva vai apresentar números absolutos de
top line fortíssimos ao longo dos próximos meses. Só tem mais duas aqui, a gente matou quase todos os temas, mas tem mais uma da Maria Clara, da BBA. Ela pergunta sobre a questão de ganho de rentabilidade, né? Hoje a companhia tem investimentos em OPEX, né, num nível maior do que no passado. Como que a gente está enxergando isso para frente? Perfeito. Essa pergunta, eu acho ela sempre muito válida, né? E tem aquela famosa resposta para tudo, que o ótimo é inimigo do bom. Nós, como acionistas controladores, somos mais interessados em aumentar o nosso bottom line para que, consequentemente, aumentamos o nosso dividendo. Entretanto, a gente sabe que um percentual relevante das nossas despesas, aí falado por você em OPEX, elas são base de formação para crescimentos futuros. Então, esse segundo trimestre, atingimos aí 17,5% de margem de EBITDA, 13% de lucro líquido. Se eu te mostrar aqui, a gente não vai hoje dar disclosure dos nossos projetos, mas pode ter certeza que, excluindo iniciativas que ainda estão em fase de investimento, esse número era superior a 20% de EBITDA e 15% de lucro líquido. Então, eu vou te falar que cada trimestre vão ter momentos que esses investimentos vão ser maiores. O nosso range histórico sempre foi entre o 15,5% e o 18%, e vai ter alguma oscilação ao longo do trimestre por decisões deliberadas nossas de investimento. O que importa sempre analisar, por favor, são as despesas fixas sobre a nossa receita líquida. É dali que vem a nossa alavancagem, pois as nossas despesas variáveis, elas crescem de acordo com a venda, e aí o mais importante, a gente vai até mudar, eu acho, Sachete, a forma que a gente faz o disclosure do nosso TRE para vocês. Nós temos uma linha do nosso SG&A chamada despesas eventuais, as quais correspondem basicamente aos nossos investimentos em marketing e a infraestrutura de novas áreas, tais como esse crescimento da área de bolsa da empresa, novas marcas que estão em ramp-up, que a gente precisa de contratar as pessoas, e é um investimento deliberativo. Então, eu confesso para você que só aumentar a eficiência de margem, para mim, pode inibir um crescimento de longo prazo. E quem acompanha desde o IPO sabe que todos os trimestres, exceto o trimestre da Covid, nós tivemos crescimento. E esse é o nosso grande foco. Então, esse range aí de 16% a 18% é onde a gente vai navegar. Eu estou muito confiante que é um valor saudável e que esses investimentos geram realmente a base para crescimentos futuros e contínuos da Arezzo&Co. A última pergunta é do Thiago, da XP. Ele pergunta sobre Brisa. O que a gente tem pensado em relação à marca? Se a gente vai focar mais nas multimarcas, em lojas standalone da marca? Thiago, obrigado pela sua pergunta. Nós estamos aqui, né? Se você estiver na sede da XP, em frente ao JK, a menos de 1 quilômetro de distância, eu convido você, a todos que tiverem interesse em virem aqui no nosso showroom, pois lançamos ontem uma nova coleção gigantesca de Brisa, e o primeiro semestre desse ano foi um ano de aprendizado, foi um ano no qual nós entendemos que é uma categoria de produto com uma alta sazonalidade. Inclusive, estou aprendendo com a minha conselheira Renata Witt, na qual no business dela ela tem 30% da venda do ano na Páscoa. Então, como operar um business sazonal é diferente, apesar da sazonalidade das estações, Dia das Mães, Natal do nosso negócio, a venda não varia tanto assim mês a mês, exceto no mês de dezembro. E no segmento de flip-flops, realmente, o primeiro semestre, ele tem uma capacidade de venda muito menor que o segundo semestre. Estamos muito confiantes, desenvolvemos novos produtos, novos shapes, novas formas construtivas, e estamos investindo em uma fábrica própria para a Brisa, que já está em fase de construção, que vai melhorar ainda mais a nossa capacidade de go-to-market. E já anuncio para vocês em primeiríssima mão, na terça-feira, iremos estar fazendo aí o shooting da campanha de Brisa, qual contemplará com as duas protagonistas que até aqui fizeram as campanhas de Brisa, que é a Bruna Marquezine e a Anitta, que tem realmente uma awareness muito forte. Estamos aprendendo a como comunicar com esse tipo de produto, e eu tenho certeza que a Brisa será ainda motivo de muito orgulho da Arezzo&Co. Isso, por isso a gente encerra o primeiro, Alexandre. Eu peço a atenção de todos para não desligar aqui, por gentileza. Obrigado pelas perguntas, mas temos aqui 2 slides que irão, então, comprovar a nossa visão de longo prazo. Primeiro, falando sobre ESG. Então, a nossa visão da capacidade da Arezzo&Co ser referência no business de calçados, tendo como ambição certificar o Vale dos Sinos
como origem sustentável e ter um selo que todas as indústrias da região irão adotar devido ao rastreamento da origem das matérias-primas e da forma que tratamos aí e cuidamos da sociedade, será motivo de muito orgulho. Aqui alguns dados importantes sobre os nossos achievements ESG nesse segundo trimestre. E aí, então, eu encerro convidando vocês a participarem do maior evento de um grupo de moda no Brasil, uma experiência de moda e conteúdo. Será na Bienal, na quarta-feira, dia 17. Eu e o Rony iremos ministrar 3 grandes talk shows. A maioria das nossas marcas irão ter desfiles incríveis. Iremos ter, esse é o mais legal, 16 showrooms. Pela primeira vez, iremos apresentar todas as nossas marcas em conjunto para mais de 1.300 lojistas entre franqueados e multimarcas. Time, parabéns pelos resultados. Muito obrigado pela dedicação, pela paixão de todos vocês. Fica aqui um videozinho, então, sobre o nosso Pulsar. Bora para cima e vamos que vamos, rumo a 2.154. Muito obrigado. A tecnologia estava perfeita até aqui. Iremos circular o vídeo para vocês, porque realmente será um evento inesquecível. Muito obrigado a todos. As outras marcas que não apresentamos aqui estão todas no anexo, apresentando os principais achievements de cada marca. Se tiverem interesse, recomendo dar uma olhada, porque realmente trabalho feito com muita eficiência em todas as nossas marcas Arezzo & Co. Muito obrigado e vamos rumo a 2.154.